Olha esse absurdo aqui. Pastor revolta web ao dizer que crianças abusadas têm culpa. Isso é um trecho de um culto que foi publicado na internet ontem, no dia 30 de abril. E nesse vídeo que está na internet, né, o pastor Jonas Felício Pimentel, que é líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, disse isso, né, que em alguns casos, olha isso é absurdo demais. Em alguns casos, crianças que são vítimas de abuso sexual têm participação e culpa nos crimes. Você imagina uma pessoa que já sofreu algo desse tipo na infância, ou mesmo um familiar que tem uma criança da família que já passou por isso, ouvindo esse absurdo da boca de um pastor. Então foi isso que ele falou. O vídeo, inclusive, está no metrópolis.com, se você quiser assistir a fala, tá no nosso canal do YouTube também. E como eu falei, nesse caso, nesse trecho, ele comentava um caso de uma criança de 5 anos que foi abusada sexualmente por primos. Mas você imagina como uma criança de 5 anos pode ter culpa de alguma coisa, ainda mais algo tão bárbaro quanto um abuso sexual. E claro, obviamente, a repercussão foi muito negativa. Chegou ao ponto da apresentadora Xuxa Meneghel fazer um post dizendo que a fala dele era repugnante. Então tá aí. Essa igreja, inclusive, a Tabernáculo da Fé, já esteve envolvida em polêmicas em 2021, quando o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que tinha 85 anos, ele foi alvo de uma investigação por abuso e importunação sexual contra pelo menos 4 mulheres que frequentavam o templo. Não é o mesmo pastor, é outro pastor dessa igreja, mas você vê que aí a igreja já tem outros problemas. Ele morreu de Covid-19 em agosto de 2021, o pastor Joaquim Gonçalves. 1 aos Coríntios 9, 27. É triste, né? Uma notícia como essa, a respeito do Tabernáculo da Fé. Seu líder maior hoje, o principal líder, fritando, torrando na internet, por pregar absurdo, né? Colocar a culpa numa criança, né? Quer dizer, o pedófilo, o estuprador é a vítima, né? Que doutrina é essa? Jamais o profeta William Branham não prega a mensagem de William Branham, mas William Branham não apoiaria uma pregação dessa, não. Também William Branham morreu há 58 anos. E não vemos ninguém aí dentro do Tabernáculo da Fé, nem Joaquim Gonçalves, que já se foi, nem Luiz Mendes, nem Adil, nem Weber, nem César Augusto, nem Vanderlei. Eles não têm a vida que o William Branham tinha, né? O William Branham, desde os 7 anos de idade, foi ordenado a nunca fumar cigarro, nunca beber bebida alcoólica e nunca sujar o corpo com mulheres. Um homem que viveu longe do adultério e da prostituição, né? Eu vejo que ocupar o lugar do pastor Joaquim Gonçalves é uma maldição, né? Joaquim, antes de morrer, aquele tanto de mulher acusando ele, e agora o seu sucessor, o Jonas Pimentel, vem com uma pregação absurda, né? Absurda, né? Eu vi um comentário, alguém comentou dizendo que criança não tem malícia, tem curiosidades, né? Mas é claro que é o pedófilo, o estuprador, o abusador, que é o criminoso, né? É ele que é o criminoso, não a criança, né? Isso é crime, né? Um homem pregar favorecendo criminosos. Que pregação é essa? Que absurdo é esse? Essa é a situação do tabernáculo. Eu me lembro quando estava no Tabernáculo da Fé, e o Febrônio, lá de Chapecó, leu a carta da amante do Joaquim, gerou aquela polêmica, acho que uns 70 pastores saiu do companheirismo de Goiânia, né? O Jonas Pimentel deu a palavra final, dizendo, vamos fazer um pacto de cavalheirismo, né? Ou seja, passar panos quentes, na verdade. Ele ganhou o lugar do Joaquim, o Joaquim escolheu ele para ser seu sucessor, mas há uma maldição aí em ser líder do Tabernáculo da Fé, né? Já está torrando, simplesmente já está torrando aí, fritando na internet, né? E o horrível aí é que até a Xuxa Meneghel, quem é a Xuxa, né? Repreendendo o pastor Jonas Pimentel, chamou a fala do Jonas Pimentel de repugnante, né? Até a Xuxa Meneghel está dando lição de moral no Tabernáculo da Fé. Eu só devo dizer uma coisa nessa hora:
sai do tabernáculo da fé. Sai do tabernáculo da fé, sai dessa igreja. Se você não saiu lá em 2021, naqueles escândalos, né? As mídias, jornais, outra oportunidade está sendo te dada, homem e mulher bramita, para sair do tabernáculo da fé. Portanto, sai daí. Né? Eu acredito que o que eu estou a pregar é a mensagem que Paulo pregou. Eu já fui do tabernáculo da fé de 95 a 2012, quase 17 anos. Fui enviado ao Rio Grande do Norte, batizei 38 pessoas lá. Eu entreguei esse trabalho para o Joaquim, né, Gonçalves, naquela época, em 98. Depois ele me enviou para Aracaju. Mas quando eu estive lá no Rio Grande do Norte, eu levei fitas do pastor Luiz Mendes. O Joaquim não gostou. Depois ele me disse que tinha me enviado para Natal, que poderia ter enviado o Luiz Mendes. Ele me enviou para Natal porque o César, que já tinha tomado o tabernáculo do Recife dele, né, do Joaquim, o Joaquim estava com medo dele tomar o Rio Grande do Norte. Então me vi que eu estava sendo um fantoche, né, na mão desses homens. Né? Esse é o problema das denominações. Você quer ser um obreiro, um servo de Deus, mas no final das contas, você está num enredo, numa guerra, num fogo cruzado, nas divisões. Veja a Assembleia de Deus. Antes do Tabernáculo da Fé, de 89 a 95, quase 7 anos, eu tive na Assembleia de Deus. É outra divisão, ou divisões. Madureira, missão, seta. Se você está trabalhando na Assembleia de Deus, você está trabalhando num enredo, numa guerra, numa divisão política religiosa. Divisão política religiosa, você está defendendo carniça e carniceiros. Eu achei que saindo da Batista em 89, vindo para a Assembleia de Deus em 89, eu não estaria no meio dessa confusão. Mas essas igrejas já existiam antes de mim, Batista. Assembleia de Deus desde 1910 no Brasil. Essa carniça, esses carniceiros, essas organizações, essa guerra política religiosa já existia. Achei que saindo da Assembleia de Deus vindo para o Tabernáculo da Fé, eu não estaria no meio mais dessa coisa, né? E a coisa lá estaria em ordem, em decência. Mas como? Se o Mombrana em 95 já tinha feito 30 anos que o Mombrana tinha morrido. Hoje tem 58 anos que o Mombrana morreu. Cada ano que passa a coisa fica pior. Sim, também estive no cacuísmo, né? E não passa de um ismo bramita, né? Mas eu creio que hoje eu estou na palavra. Na mensagem de Paulo. Eu preguei aí mais de 200 pontos que Paulo pregou e que as igrejas, as denominações, não estão nem preocupadas. Não dão importância. Né? Mas eu acredito que os escolhidos vão dar importância. Observe, os apóstolos não fundaram esse tipo de doutrina, não. Dizer que a culpa é de uma criança. Se ela foi estrupada, abusada, isso é um absurdo. Isso é um crime. Pregar isso em cima de um povo. O problema é que os bramitas, branhamistas, estão falidos. Não há mais avivamento aí dentro, avivamento aí dentro. Dos tabernáculos era quando o William Branham estava vivo. Tal como na Assembleia de Deus. Daniel Bergo não vinha. Quando o William Branham estava vivo, tinha avivamento aí dentro aí, dos tabernáculos de Jeffersonville, até 65. O William Branham morreu, virou religião de segunda mão. O William Branham morreu, virou ismo. O que resta agora é vir os 100 trovões. Trovões. Essa parte aí que o William Branham cortou. 112 referências do sétimo selo. Acho que do 261 até o 373. Cortou no hotel, porque vamos dizer assim, para não haver imitação, personificadores. É claro que esses 7 trovões que virá e trarão reavivamento, a palavra original vai ser fora dos tabernáculos. Porque os tabernáculos estão sendo fritados, torrados na mídia, na internet, com escândalos. Escândalos sexuais, escândalos doutrinários. 7 trovões tem que vir fora. Não tem que vir mais dentro de tabernáculo. Tabernáculo teve seu avivamento quando o irmão Brana estava vivo. Agora tem que vir alguém pregando a palavra original, o que Paulo pregou sem sair uma vírgula. Eu observei um homem que se levantou aí e disse que era profeta, né? Clésio de Souza, do Acre, mora em Uberlândia. Mas ele já está apagando os vídeos dele. Já mudou o título de profeta para pastor, para missionário, disse que era o sucessor de William Branham. Disse que era o sucessor do irmão Branham. Sucessor do irmão Branham é José Branham, gente. O irmão Branham disse, José Branham vai tomar minha Bíblia. José Branham vai ficar em cima do púlpito aqui. José Branham é profeta. Sucessor de William Branham não é Cacô Felipe, nem profeta Clésio, coisa nenhuma. Eu não sou sucessor de William Branham.